Uma das questões que eu estou sendo punida é por falta de urbanidade, que é uma forma moderna de falar que eu sou incivilizável, como meu povo sempre foi visto como um povo incivilizável. Essa perseguição, né, e esse olhar sobre os Mura permanece, né? Vamos lutar pelo aquilo que é nosso. Vamos manter a floresta em pé. Vamos manter os povos indígenas, os povos ribeirinhos, os povos quilombolas, as populações tradicionais vivas, porque são elas que mantêm essa floresta e esse rio vivo. Eu sou professora, né, há mais de 20 anos. Eu sou professora da rede pública do Estado. Sou formada em História, fiz mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia na UFAM, fiz doutorado na USP e em 2016, quando terminei o doutorado, eu resolvi voltar, pedir minha lotação para a escola estadual do Distrito de Nazaré, em Baixo Madeira, Rondônia. Por 5 anos eu consegui fazer um trabalho dentro de uma perspectiva indígena com os alunos, trabalhando também essa questão da recuperação de memória indígena no Rio Madeira, sem deixar de tratar sobre os outros assuntos dos componentes curriculares. Um exemplo bem prático, quando a gente ia trabalhar a questão do tempo, da história, da linha de tempo, eu sempre pedia para eles falarem sobre algo que tinha afetado a vida deles e que marcava o antes e o depois na linha do tempo deles. E eles sempre traziam essa questão das hidrelétricas, né, como uma questão que tinha marcado o antes e o depois deles nessa linha do tempo. E com isso eu trabalhava a questão local desses impactos que eles mesmos traziam para a sala de aula e trabalhava a questão dos projetos desenvolvimentistas, trabalhava sobre o projeto político, né, e econômico para a Amazônia. E aí com isso eu conseguia fazer esse diálogo do local para o global, né? Comecei a apresentar para os alunos o mapa do Curti-Nhemendaju, né, que apresentava ali um mapa etnohistórico dos territórios indígenas de toda a Pindorama, de todo o território que hoje é denominado como Brasil, né, e ali tinha um recorte do Rio Madeira mostrando, né, que em 1700, bem onde é Porto Velho, é o território Mura. O primeiro momento em que essa memória foi barrada, não foi aceita pela Secretaria de Educação, foi quando eu cheguei na escola e não tinha ainda o projeto político-pedagógico. E aonde eu fiz um histórico desse rio, dessa comunidade. E aí quando a pessoa que avaliou, do setor pedagógico do que avaliou o projeto, ela mandou tirar aquilo lá, que disse que não precisava. Já foi uma ação que, ao meu ver, foi uma ação etnocida, né? Porque a história do Rio Madeira, ela tem que estar presente, sim, nos projetos político-pedagógicos de todas as escolas que se encontram no Baixo Madeira, porque é o contexto, né, histórico e a memória desse território. A negar esse direito, né, de se afirmar Mura e de recuperar essa memória, que é o etnocídio. Então, a gente vem enfrentando de forma intensa nesses 2 últimos anos isso, mas, ao mesmo tempo, a gente continua fazendo esse trabalho, né, de pedagogia da afirmação indígena fora da escola. Foi judicializado o Estado, né? Teve audiência no meio do ano, mas até agora ainda não teve esse parecer ainda do juiz, a gente está aguardando.
recebi muito apoio de muitas mulheres indígenas de todo o território Pindorama e fora do território também, que envolve outras parentes de toda a Abya Yala. Essa situação já chegou 2 vezes na ONU Mulheres, mas deu repercussão mundial, mas não tem efeito local. Eu enfrentei 2 processos internos, um que era sobre abandono de emprego, porque eu fiquei 9 meses lutando para ser ouvida e para mostrar que eu estava sendo perseguida e voltar para Nazaré, mas não fui ouvida, fiquei com 9 meses de falta. E aí, quando eu consegui reverter o processo de abandono de emprego, eu tive que aceitar ser lotada numa escola, só que eu não tive condições emocionais para entrar em sala de aula, passei a ser acompanhada por uma médica e comecei a ter afastamento médico, né, até o momento, do meio do ano passado até agora. E eu estou me preparando aqui emocionalmente para voltar para a sala de aula na cidade, porque o relatório de devolução, eles são bem incisivos, dizendo que eu não sirvo para dar aula em nenhuma escola ribeirinha, ou seja, eu estou sendo impedida de educar as crianças, os jovens, né, os adultos que estudam nessas escolas dentro do meu território. Eu vejo uma atualização de uma perseguição que o meu povo sempre sofreu referente ao Estado, né? Na historiografia, meu povo está como os piores dos piores, porque não quis negociar com o Estado, né? E sempre foram tidos como os incivilizados. No meu processo que acabou de sair, favorável à diretora, uma das questões que eu estou sendo punida é por falta de urbanidade e por uma mentira que está se tornando verdade de que eu não usava livro didático, né? São 2 coisas que para mim são totalmente absurdas. Eu tenho a minha base de apoio também na comunidade, então por mais que ela tente colocar a comunidade contra mim, eu tenho essa base de apoio que está ali para me apoiar também. Então ela não consegue, porque a tentativa dela é fazer com que eu seja impedida de estar na comunidade também. E quando a gente demora a ir lá, o pessoal começa a ligar, começa a perguntar o que está acontecendo, que a gente não voltou. Então, assim, tem essa ligação, tem esse vínculo, né? E eles querem que a gente fique lá, né? Então, a gente continua, né? Insistindo e lutando para que a gente possa voltar para lá e dar continuidade nos nossos trabalhos, né?